gravação, tá, pessoal? Hoje a aula de hoje, como eu falei para vocês anteriormente, vai ser sobre leis de Newton, né? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre as leis de Newton, né? E antes de falar de leis de Newton, a gente precisa discutir o que foi que a gente viu, né? E qual a importância disso, né? Primeiro, a gente viu uma coisinha chamada equações de movimento, né? Só que essas equações de movimento são referentes a equações de movimento unidimensional, em uma dimensão, e em duas dimensões, foi o que a gente viu. E a gente viu alguns tipos de movimento, que foram o MRU, né, movimento retilíneo uniforme. A gente viu o movimento retilíneo uniformemente variado. A gente viu queda livre, tudo isso aqui é unidimensional, né? Queda livre. E a gente viu aqui em 2D, lançamento de foguete, MCU, que é o movimento circular uniforme, e a gente viu aqui também lançamento de foguetes, né? Para poder explicar essa parte, a gente acabou vendo uma parte que chamava vetores, né? Então, para poder explicar o movimento em N dimensões, você tem que expor as equações de movimento em cada uma das direções, e essas equações, então, em termos gerais, eram um vetor, né? Então, a gente definiu o que é um vetor, o que é um escalar, certo? E a partir do momento que a gente constrói a equação de movimento, a gente está descrevendo uma trajetória. Então, a gente tem um conceito, né? E a gente acabou vendo, de certa forma, que é a trajetória de um corpo. Quando se fala trajetória, né? A gente está fazendo, então, uma coisa chamada previsão, certo? Ou seja, né? Se eu sei a tua trajetória, se eu sei que tu se move, né? Por exemplo, da UFC para o centro, né, em um determinado caminho, em um determinado horário, então eu posso te encontrar em qualquer ponto, exatamente naquele caminho, naquele horário. Então, tenho como prever o que é que acontece contigo. Então, tenho como fazer uma previsão do teu futuro, certo? Todo mundo, ficou claro a ideia para todo mundo? O que foi que aconteceu aqui? Né? Aí, o que é que acontece? Em movimento, a gente está falando algo que supõe que você tem uma partícula, essa partícula está em um movimento que é ali em linha reta. Você tem várias suposições que infringem, né? Vamos dizer assim, que não são a realidade, né? Então, em física, primeiro a gente destaca, né? Pega o mínimo, desse mínimo a gente vai expandindo a ideia, né? Então, quando a gente vai trabalhar com leis de Newton, por exemplo, a gente vai ver agora uma coisa que é dinâmica, né? Certo? O que a gente viu anteriormente foi estática, né? E agora a gente vai ver esse negócio de dinâmica. Mas o que é dinâmica, né? Aí deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Dinâmica, Wikipedia, né? Rapidinho. Dinâmica é um termo que significa forte. Em física, dinâmica é um ramo da mecânica que estuda o movimento dos corpos e a causa dos seus movimentos. Então, lá anteriormente, a gente estudava o movimento do corpo sem se importar com suas causas. Aí, a partir do momento que a gente está estudando dinâmica, a gente está se importando com as causas. E essas causas é o que ocasiona o corpo a entrar em movimento, né? Quais são essas interações que ele fala aqui? Experiências diárias, podemos observar o movimento de um corpo a partir da interação deste com um ou mais corpos. O que é essa interação que ele fala? Como é que um corpo interage com outro corpo? Né? Como é que um corpo está sentindo outro corpo? Por que um corpo massivo interage com um corpo que também é massivo e ocorre uma atração? Como é que um corpo que é carregado eletricamente, né, de forma negativa, e um corpo que é carregado eletricamente também de forma negativa, ocorre uma repulsão, né? Então, da onde é que está vindo isso? Essa ideia, né? Aí entra de novo uma coisa chamada, né, força. E força tem uma expressão filosófica muito
muito, como é que se diz, intuitiva, e ao mesmo tempo a sua intuição pode estar correta sobre o que é força, mas dependendo do contexto pode estar errado, tá? Então vocês já sabem já o que é força, mais ou menos, né? Se eu tenho uma força para me levantar um objeto, né? Se eu vou levantar aquele objeto, então eu tenho que aplicar uma força que supere o peso daquele objeto. Quando eu falo peso, eu estou falando que esse objeto tem um peso que é uma força relacionada à gravidade. É massa vezes gravidade. A gente vai ver já já porque que isso é assim, tá? Então aqui ele vai comentar sobre dinâmica linear, depois ele vai falar de dinâmica rotacional, né? Dinâmica linear, você supõe que você está aplicando as forças em determinada linha, né? Pode ser unidimensional e depois pode ser bidimensional. Já a dinâmica rotacional, você está aplicando uma rotação no teu corpo. Essa aqui tem aplicações muito, como é que se diz, valiosas na engenharia civil, porque quando você tem uma dinâmica rotacional de um determinado corpo, se você vai colocar uma viga, né, eu acho que essa é a palavra, né, num determinado ponto, você tem que colocar essa viga num ponto específico que o sistema fique equilibrado, que ela não possa girar, porque se ela girar, você vai acabar derrubando um prédio. Né? Vocês entendem o que eu quero dizer, não é? Uhum. Sim. Sim, né? E assim por diante. Então, a gente vai ver essa parte, né, que é essa relacionada à dinâmica, certo? Então, é um dos ramos da física aí, como vocês já viram lá. E esse ramo vai estudar o quê? O que ocasiona, né, quais são as causas, né, do movimento. Ou seja, você, além de você estudar o movimento, você tem que entender quais são as causas do movimento, tá? Aí, para poder entender isso, obviamente, né, para poder entender isso, a gente tem que estudar uma coisa que o cara fez lá em 1600, eu acho que foi em 1600, foi em 1800, tem que ver qual é a data de nascimento do Isaac Newton aqui, deixa eu ver aqui, Isaac Newton aqui, 600, tá? Então a gente está estudando aí 1600 a 1726, certo? A lei de Newton aqui, cadê o dia que ele escreveu aqui o livro Principia? Não sei cadê o princípio aqui, não estou vendo. Enfim, deixa para lá. Tá? Tá aqui, Filosofia na Princípio Matemática, publicada em 1687. Ou seja, a gente ainda está no século 17. Tá? Então, a gente vai estudar a física do século 17, basicamente. Vai misturar com algumas coisas já do século 20, século 21, mas essas coisas, obviamente, conseguem ser explicadas pelo século 17, tá? Então, a gente vai ver as famosas leis de Newton, tá? Quais são os seus significados, né? E como é que a gente consegue pensar sobre elas, né? Primeira coisa, a gente tem aqui a primeira lei, que é chamada Lei da Inércia. Essa lei demorou mais de 20 anos para ser feita, por incrível que pareça. Alguém sabe dizer o que é que diz a Lei da Inércia? Bom, o enunciado dela diz que o corpo tende a manter seu estado atual a menos que uma força seja aplicada contra ele que o tire da seu estado natural, enfim. Basicamente isso. Então, você tem um Põe em corpo... movimento. Oi? Não, não. Eu ia dizer que ponha ele em movimento, mas ele pode estar em movimento e ser parado, né? Pode estar em movimento com velocidade constante. Uhum. Né? Ou seja, que o somatório das forças é nulo, nesse caso. Né? Então, o corpo ele pode estar em movimento ou não em movimento, e se ele estiver em movimento com velocidade constante, né? Se você vai lá e aplica uma força nesse corpo, você tira aquele corpo do seu estado natural, como você me falou, né? Então,
Esse é o enunciado da lei da inércia, né? Vamos pegar aqui no livro, né? Acho que tem aqui o... Deixa eu pegar aqui o livro aqui para vocês. Eu pego, coloco lá e a gente vai discutir. Porque tem um negócio bem interessante sobre a lei de inércia que tem algo entre as linhas, né, que é preciso discutir, tá? Vamos lá aqui. Passar aqui. Passar a primeira lei de Newton, né? Vetores. De projéteis. Pronto. Ideia-chave. Que é física, um alerta, mecânica newtoniana. Primeira lei de Newton. Se... Tá aqui, né? Se nenhuma força atua sobre o corpo, sua velocidade não pode mudar. Ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Tá? Tudo bem. Eu não gosto muito dessas definições, mas enfim. Então, tá aqui a definição, certo? Da primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Então, você atua uma força sobre o corpo, e essa força, ela altera, né? Ela altera o estado do corpo, né? Se ele está parado, ele continua parado se nenhuma força externa atua sobre ele. Quando uma força externa atua sobre ele, esse parado, ele entra em movimento. Se ele está com velocidade constante, certo? Esse corpo também, né, ocorre uma mudança na sua velocidade, ou seja, você tem uma relação de força com aceleração, a gente vai ver já já o que é isso, tá? Você tem uma relação de força com a aceleração, que é a segunda lei de Newton, né? E a mudança na força ocasiona uma mudança na aceleração. A aceleração a gente já viu anteriormente, que ela é dada pela variação de velocidade. Então, se você tem a aceleração diferente de zero, você tem uma variação na velocidade. A velocidade aumenta, né, linearmente com a aceleração. Tá? Até aí, tudo bem, pessoal? Até aí, tudo bem? Tudo Tranquilo, né? Uhum. A segunda lei de Newton, né? Eu vou botar assim. A segunda lei é uma equação matemática, tá? É uma equação de matemática, que ela fala que o somatório das forças, então todas as forças que atuam no sistema, todas as forças que atuam no sistema, é a massa vezes a aceleração. Esse somatório das forças, eles chamam isso aqui de força resultante. Certo? Força resultante. Então, a força resultante no meu sistema é a massa do corpo vezes a aceleração. Aí vamos pensar sobre isso. Se o somatório das forças que atuam no sistema é igual a massa vezes a aceleração, se o somatório das forças, que é a força resultante, né, se a força resultante for igual a zero, isso aqui implica, fácil entender, que a aceleração é igual a zero, não é? Uhum. Correto, né? Aí eu pergunto para vocês, se a força resultante é igual a zero, né? A aceleração logo, a aceleração é igual a zero. Então, para que serve a primeira lei? Para que serve a lei da inércia? Vamos ler de novo a lei da inércia lá. Se nenhuma força atua sobre o corpo, sua velocidade não pode mudar. Ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Mas isso também está escrito aqui, ó. Tá vendo? Ó? Não tem nenhuma força atuando sobre o corpo, ou a soma de todas as forças é nula, a aceleração é nula. Então eu pergunto, para que serve a primeira lei? Para escrever a segunda. Para você poder escrever a segunda. A segunda lei é uma lei matemática. O que é que significa dizer que é uma lei matemática? Que ela foi descoberta empiricamente, né? Ou através de modelagem, né? Que você modela o seu sistema, você faz experimentos e você acaba modelando e achou aquela equação, certo? Essa segunda lei, obviamente, é uma lei, uma equação diferencial de segunda ordem e tal, tá?
Mas aqui a gente pode analisar o seguinte, isso aqui é uma equação matemática que saiu dos experimentos e não tem relação com a primeira lei. A primeira lei, ela é conceitual, ela é filosófica. A primeira lei, tá? Então, a primeira e a terceira lei, ela é conceitual. Então, ela gera um conceito, mas que conceito ela está gerando? Que conceito essa primeira lei traz consigo, que está entre linhas, a gente não consegue ver. Porque quando olha para a segunda lei e vê isso aqui, essa implicação, fica a pergunta no ar, né? Então, para que serve a primeira lei? Vocês entendem o que eu quero dizer? Uhum. Vocês têm alguma ideia de que serve a primeira lei? Não, sinceramente não. Pronto. Vamos voltar lá na descrição dela aqui, ó. Tá aqui a descrição dela, tá? Eu vou apagar tudo aqui. Quando a gente volta lá na descrição da primeira lei, se você observar bem aqui, ó, sua velocidade não pode mudar, certo? Então, a outra forma de você escrever a segunda lei de Newton, né, que a força, ela tem a ver com a variação de velocidade. Aí tem a ver com variação de momento linear, tá? Isso a gente vai ver depois, força e momento linear, certo? A gente vai ver isso depois. Então, essa daqui é outra forma de você escrever uma força do sistema, que é todas as forças do sistema é igual. Aqui você teria a força resultante, aqui o momento linear resultante do sistema, tá? Só que, além disso, a gente também tem uma coisinha chamada aqui, que ele tenta construir, mas ele não deixa claro isso, né? Que é o famoso referencial. É que eu tinha pensado no referencial, só que eu achei que não tinha nada a ver. Inercial, né? O que é que diz esse referencial inercial? Vamos lá de novo no Wikipedia lá. O que é um referencial inercial? Referencial inicial é um sistema de referências que os corpos livres não têm seu estado de movimento alterado, a não ser que haja uma força externa sobre eles. Vocês entendem que isso aqui é a mesma coisa que é a primeira lei de Newton? É sim. Só que a diferença que ele coloca aqui, ó, que você tem um sistema de referência, né? Um sistema de referência. Então, a primeira lei de Newton também está associada à criação desse sistema de referência, né? E o interessante é que, de acordo com a primeira lei de Newton, sabemos que uma partícula em repouso permanecerá em repouso e uma partícula em movimento permanecerá em movimento, com velocidade constante, até que uma força externa atue sobre elas. Isso é a primeira lei. Portanto, essa lei diz que uma partícula isolada está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, certo? Quando nós temos a lei da inércia, ou seja, a primeira lei de Newton, temos que indicar ao que ou a quem está sendo referido o movimento do corpo, certo? Então, você só pode dizer que o corpo está em movimento, está parado ou em movimento retilíneo uniforme, se você colocar um sistema de referência. Se você não colocar um sistema de referência, você não tem como atribuir se aquele corpo está parado ou se ele está em movimento retilíneo uniforme. Vocês entendem o que eu quero Aham. expressar? Tá Sim. claro isso para vocês? Uhum. É o É, famoso depende do referencial. é o famoso depende de referencial, exatamente. Beleza pura? Então todo mundo entendeu para que serve a primeira lei de Newton? Sim. É. Ou seja, você tem uma forma que ela é escrita, mas essa forma como ela é escrita tem algo entre linhas que é a construção desse referencial inicial. E tem mais outro detalhe interessante, é que se um corpo está numa velocidade, num referencial inicial, a terceira lei de Newton, ele é válido somente, ela é válida somente em referenciais iniciais. A ação e reação, a lei da ação e reação não é válida em referenciais não inerciais. Tá?
que é a terceira lei de Newton. Então, para construir a terceira lei de Newton, primeiro, a gente precisa ter que o referencial é um referencial inercial. A gente vai comentar já sobre a terceira lei de Newton, tá? Então, a gente precisa ter que o referencial inercial, e tem uma frase muito importante, que eu acho que é eu esqueci o nome do cientista, né? Que ele fala que as leis de Newton, elas são válidas em qualquer ambiente, contanto que você tenha um referencial inercial. Tá? Então, as leis de Newton, elas são válidas na Terra, são válidas na Lua, são válidas em Marte, se o referencial for um referencial inercial. Tá? A mesma coisa, né? Se o referencial não é um referencial inercial, aí você não teria a terceira lei de Newton válida, mas você teria sim o somatório das forças igual a MA, tá? Então isso aqui é válido para referencial inercial e não inercial, tá? Tranquilo, pessoal? Professor, e o que seria um referencial não inercial? Um referencial que está girando, por exemplo, Stephanie. Né? Você, por exemplo, está dentro de um elevador e uma pessoa está fora. É um referencial que é acelerado, por exemplo. Né? Todo referencial que é acelerado, que não está com velocidade constante a um determinado ponto, aquele referencial ele é não inercial. Ah, entendi. Entendeu, né? E tem um negócio interessante, que quando você está num referencial não inercial, você sente forças no seu corpo que você não sabe de onde é que vem. Né? Essas forças são chamadas forças fictícias. Né? Forças fictícias. Né? Deixa eu ver se a gente encontra aqui rapidinho, só para ter leitura. Tem muita filosofia nisso, pessoal. Muita filosofia em relação às leis de Newton. É bem interessante, tem muita discussão. Uma força fictícia, né, força de Lambert, ou ainda força inercial, é um efeito percebido por um observador estacionário em relação ao sistema de referência não inercial, né, quando analisa seu sistema como se fosse um sistema de referência inercial. A força fictícia, representada matematicamente por um vetor, calculava a partir da massa dos corpos que atua, fez a aceleração. Tá. Segunda lei de Newton. Um referencial inercial é qualquer sistema de referência que se encontre em movimento retilíneo uniforme ou em repouso em relação a um espaço absoluto. Qualquer sistema em que não é possível comprovar os fenômenos realizados pelas forças sem um causador visível são denominados forças inerciais ou forças fictícias. Exemplo disso, vocês sabem? Atrito? Não. Mas me diga uma coisa. Não. Quando você entra num ônibus, Fábio, né, e você vai fazer uma curva naquele ônibus, e o cara faz a curva muito rápido, o que é que acontece? Você é jogado pro lado. Mas não tem nada te empurrando. Uhum. Você entende que esse jogar para o lado é uma força centrípeta que está acontecendo, né? Que você vai para em direção ao centro da curva, né? E você tem uma força centrípeta lá que está acontecendo, e essa força centrípeta faz o papel dessa chamada força inercial, né? Que você vai para o lado devido à inércia, não é? Uhum. Que você tende a permanecer no movimento retilíneo. Só que como você tende a permanecer no movimento retilíneo, onde você fez isso aqui, você vai para outro canto. Né? Então você sente uma força te empurrando. Essa força que está te empurrando é uma força fictícia. Beleza? Certo. Né? No elevador, quando a gente entra no elevador, o que é que acontece? Com o nosso corpo. Assim que a gente aperta o botão para subir ou para descer, o que é que acontece? Tem uma força para cima ou para baixo? Quando a gente aperta o botão para descer, é como se você tivesse... É como se você sentisse seu corpo mais pesado, não é? É como se tivesse uma força te puxando, não é? Para baixo eu acho que fica mais leve, não? Eu acho que fica mais leve, é? Pra cima que ficaria mais pesado. Faz mais Tem sentido. razão. Tem razão. É porque faz tempo que eu não ando de elevador, cara. Esse sentimento a gente tem que ter, né? Uma vez na vida.
né? Então, isso aí como é que se diz? É algo que você tem que sentir, né? Então, e você sente isso, né? Essa experiência no seu corpo é como se você tivesse mais pesado ou mais leve, dependendo se o elevador está subindo ou está descendo, não é? Uhum. Mas não tem nada que te faça sentir mais pesado ou mais leve, né? Então, essa força é uma força fictícia e o elevador está fazendo o papel do referencial não inercial. Beleza pura? Tem pergunta aqui, Eita. César já lançou uma difícil aí. Espaço absoluto. Espaço absoluto. Vamos lá, César. Aí, cara, entra a história realmente de filosofia, né? Do que é tempo e do que é espaço, certo? Que, para Einstein, né, tempo é relativo, espaço é relativo, certo? E espaço absoluto aqui, provavelmente ele está se referindo ao fato de você ter um ponto, que aquele ponto vamos dizer que é fixo, certo? Então você tem como calcular a distância daquele ponto e você não tem mudanças. Entende o que eu quero dizer, César? Siga o seu desejo enquanto não diminui o tempo se você quiser. Tá. Escuro. Isso aqui é em relação a Einstein. Singularidade. Fluxo do tempo. Espaço absoluto. Espaço absoluto seria mais ou menos como um referencial para tudo? Se esse referencial, se todo mundo for como é que é, tiver no referencial inicial, sim. Não vai não? Vai não, olha. O que é espaço relativo, o que é espaço absoluto? É isso mesmo. De geografia, espaço pode ser dividido em quantidade, categoria, espaço relativo, isso aqui é geografia, né? Bom, César, isso aí é uma discussão bem ampla, cara, do que é esse espaço absoluto e esse espaço espaço relativo, né? Tem artigos, que esse daqui eu acho que vai ser um artigo científico, exatamente, caderno de História e Filosofia, certo? Que ele vai explicar o que é essa parte o argumento de Newton a favor do espaço absoluto, por exemplo, né? O que seria esse espaço absoluto, né? Ou seja, que é um espaço que é imutável, né? Que você teria formas de prever, né, o que é que acontece naquele espaço. Você cria um espaço tridimensional, por exemplo, e você sabe o que é que acontece em cada um daqueles pontos do espaço tridimensional, tá? E a partir desse momento você tem, então, um espaço absoluto, independente da velocidade, independente do tempo, né? Só que, bom, quando a gente tem aí uma ideia que o espaço depende da velocidade, aí você entra a ideia de espaço relativo, né? Existe muita discussão sobre isso, tá, César? Tem uns cadernos meu nome da Revista Brasileira de Ensino de Física. O artigo aqui é antigo, cara. Cidade de Campinas. Ora, se foram colocados no espaço alguns corpos remotos, mantiveram sempre a mesma dada posição, uns em relação aos outros, assim como é o espaço. Ora, se fosse colocado nesse espaço alguns corpos remotos que se mantivessem sempre em uma dada posição, uns em relação aos outros, assim como o caso das estrelas fixas, as estrelas não são fixas, em nossas regiões, não poderíamos determinar efetivamente a partir da translação dos globos em relação àqueles corpos.
aos globos ou aos corpos. Mas se observássemos a corda e descobríssemos que sua tensão exatamente a requerida pelo movimento dos globos, deveríamos concluir que o movimento estava nos globos e que os corpos estavam em repouso. Isso aqui foi tirado do livro Princípio de Matemática. Olha aí. Matemática para física. Bom, espero que você tenha entendido mais ou menos a ideia, César. Entendido também que essa parte que é espaço absoluto tem muita discussão. A ideia é que deixado para o lado depois... foi deixado de lado depois da relatividade. Né? Sim. Bom, vamos lá aqui. Próxima parte aqui, que é a terceira lei de Newton. Todo mundo entendeu a primeira lei, a segunda lei, pessoal? Tranquilo? Todo mundo entendeu a primeira lei, a segunda lei? Todo mundo entendeu o significado, né? Essas duas leis. Né? E a terceira lei de Newton ele chama de ação e reação. De novo, a gente vai supor um referencial inercial. Certo? Então, você tem dois corpos. Esses corpos podem estar em contato ou não. Tá? Esses corpos podem estar em contato ou não. Se tiverem em contato, então você tem forças de contato associadas a esses corpos, né? Ou vocês podem ter forças de interação a longa distância também, né? Forças de interação a longa distância, por exemplo, você supõe que isso aqui é o planeta Terra e isso aqui é a Lua. Você tem aqui uma força gravitacional e atua nesses corpos, né? Vamos dizer, a longa distância, tá? E você também tem o par ação e reação nesse sistema, e esse par ação e reação é chamado, por exemplo, força gravitacional, que é a força que a Lua atrai a Terra e a força que a Terra atrai a Lua. Então, aqui você teria a força que a Lua atrai a Terra, né? E isso aqui é de longa distância, né? Força magnética de longa distância, né? Você colocar um ímã, você tem aqui um ímã, certo? E você tem aqui o filetes de ferro, né? Por exemplo, certo? Agulhas de ferro, né? Aí, quando você aproxima o ímã dessas agulhas, essas agulhas sentem uma atração pelo ímã, tá? Então, as forças que as agulhas, é como se as agulhas estivessem puxando o ímã e como se o ímã estivesse puxando as agulhas. Então, você também tem a ação e reação, né? Só para exemplificar, tá, pessoal? Que, se eu não me engano, também a terceira lei de Newton não é válida para força magnética, né? Porque você tem um referencial. Deixa eu só conferir. Força magnética e terceira lei de Newton. O campo magnético é não conservativo. Isso aqui eu já sabia já. Porque o campo magnético ela não cumpre a terceira lei de Newton. Vocês podem ver aqui, ó. Como podemos explicar? A terceira... Pois não, meu filho? Quando a gente for ver aquela parte de campos conservativos, a gente vai rever aquela coisa de gradiente, essas coisas, a gente vai só... A gente vai ver em termos de gradiente também, tá, Thiago? A gente vai rever essa parte tudo. A gente vai ver isso em termos de gradiente também. E quando estiver vendo isso, a gente vai ver a terceira lei de Newton na forma fraca e a terceira lei de Newton na forma forte, como ele está colocando aqui, tá vendo? Certo. E a terceira lei de Newton na forma fraca e a terceira lei de Newton na forma forte, a gente vai ver isso em termos do momento linear. Mas isso é um pouco mais adiante, tá?
É porque acho que eu já faz um tempo que a gente viu essa parte lá em cálculo 3, então. Ou em cálculo 1. Tá, eu posso dar uma revisão, cara, dessa parte aí de gradiente, né? Do que seria o gradiente, né? Tá? E mostrar para vocês o que seria isso. A gente vai ver, sim, em termos do gradiente, e tem algumas integrais lá de conservação de energia também, tá? Então, a gente acaba vendo também, certo? Então, a terceira lei de Newton, né? Supondo que seja de contato aqui, né? A gente só para exemplificar, pode ser de contato ou não. Ela está associada a forças, certo? A forças que atuam no sistema. Então, se você tem um sistema, e esse sistema tem a terceira lei de Newton válida, certo? Aí no corpo, aqui eu vou dizer que aqui é o corpo A, aqui é o corpo B. Esse corpo A e corpo B está em contato. Então aqui você tem o corpo A, aqui você tem o corpo B, né? Só para exemplificar, tá? Deixando aqui separado aqui só para poder exemplificar, corpo A, corpo B, certo? Aí se você tiver uma força no corpo A, né, ocasionada pelo contato da força do corpo B, por exemplo, né, se eu tenho aqui, se eu coloco uma caixa, e depois dessa caixa eu coloco uma outra caixa, né? Você quer empurrar uma mesa, e depois da mesa tem uma cadeira, por exemplo. As duas estão juntas, estão conectadas, certo? Se eu empurro a mesa empurra a cadeira. Então, se eu venho aqui, estou empurrando a mesa, estou aplicando uma força na mesa, a mesa está empurrando a cadeira, tá? Então, porque eu não tô tocando na cadeira, né? Eu estou tocando na mesa. Mas o que é que está empurrando a cadeira? É alguma força aqui que vem da mesa para a cadeira, certo? E ao mesmo tempo que a mesa toca a cadeira toca a mesa se opondo, certo? Então aqui você tem a F, que ele coloca aqui, deixa eu pegar o livro, se ele coloca A, B ou se ele coloca BA, né? Porque eu sempre esqueço dessa conversão dos livros. Isso aqui é outra história, a gente volta já para cá. Faz alguns exercícios já. Isso aqui é força gravitacional. A gente fala já sobre os tipos de força que tem, né? Eu quero passar a primeira lei de Newton. Tá, isso aqui é outra história. Força normal, tensão. Pronto. A força que C exerce sobre L tem o mesmo módulo que a força de L exerce sobre C. Tá aqui o livro, tá aqui a caixa, né? O livro aqui está aplicando uma força na caixa, está tentando empurrar a caixa, é a mesma coisa a caixa está fazendo com o livro, certo? Então, aqui você tem a força que é L, não, que C atua em L, né? Força que C exerce sobre L, né? E aqui você tem a força que L exerce sobre C, tá? Então, no nosso caso lá, aqui vai ser a força que está em A, mas atua devido a B. E aqui está a força que está em B, mas atua devido a A. Tá? A força de A em B e a força de B em A, né? Tranquilo, pessoal? Então, só que tem um detalhe aqui, que a força B e A em módulo é igual à força de A em B. A ação e reação atuam em corpos diferentes, tá? São corpos diferentes. Esse aqui atua em um corpo, esse aqui é em outro corpo. A ação é em um corpo, a reação em outro corpo. Beleza pura até aí, galera? Uhum. O sentido delas é contrário, né? Sentido contrário, tá? Um exemplo disso, né? Se eu der um murro numa porta, né? Tô dando um murro na porta, tô aplicando uma força na porta, tá? Então,
Por que eu sinto dor na minha mão se sou eu que estou dando murro na porta? Não sei. Tá, uma forma mais fácil. Se eu der um murro na parede, o que é que acontece? Com a sua mão, Com a minha mão. ela recebe toda a força de volta que você bate na parede. Exato, mas quem deu. Sou eu que estou aplicando a força na parede, e parece que a parede está aplicando a força de volta para mim, não é? Uhum. E quem é que vai sentir a dor? Obviamente sou eu, porque a parede, ela é, vamos dizer, um objeto imóvel, né? Uhum. Inanimado, né? Isso, acho que é essa a palavra. Enquanto que eu, obviamente, sou suscetível à dor. Né? E se fosse um objeto inanimado com outro objeto inanimado, você teria em relação à dureza do material, né? Uhum. Dureza e resistência. Quem sentiria a porrada, né? A maior porrada é aquele que quebrasse, né? Obviamente. Mas nenhum dos dois estaria sentindo a maior porrada. A porrada estaria sendo igual. A diferença é porque um é mais fraco do que o outro no sentido de dureza ou resistência. Tranquilo? Uhum. Pronto. Então a gente já conseguiu discutir as 3 leis de Newton. A gente conseguiu discutir as 3 leis de Newton, né? Sem falar muita coisa sobre elas, obviamente, né? Falou o que é a primeira lei de Newton, falou o que é a segunda lei de Newton, falou o que é a terceira lei de Newton. Agora, nesse momento, a gente vai começar a pensar, tá? O que é uma força, né? O que é essa força? O que é que ela significa? Que tipo de força, né? Quais são os tipos de força que tem? Né? Quais são os tipos? Então, o que é que ela representa, essa força, né? Primeira coisa. Força representa uma interação, certo? Qual o tipo de interação que a natureza tem com aquele sistema, certo? Exemplo disso, né? Se a gente joga uma bola no ar, né? Chutou a bola no ar e a bola desce, ela desce devido à gravidade. Tranquilo? Todo mundo sabe disso, ela desce devido à gravidade. Só que a gravidade, na realidade, é uma aceleração, certo? E associada a essa aceleração, a gente já viu já. Você tem aqui F sobre M, né? Que é a força, lembrando que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a aceleração é F sobre M. Se só tem uma força atuando no teu sistema, eu vou dizer aqui só F, tá? Então, vamos dizer que você tem num ambiente que só tenha um tipo de força, né? E essa força é a força gravitacional, certo? Certo. Então, você tem aqui uma força, que eu vou dizer que é a força gravitacional. Então, a força gravitacional, ela está relacionada, ela está relacionada a uma aceleração gravitacional, a aceleração da gravidade, tá? Então, ela está dizendo para ti que aqui você tem aqui uma bola no ar, por exemplo, você tem uma força atuando nesse sistema, né? Essa força que atua no sistema é que provoca uma variação da aceleração. Essa variação na aceleração muda a velocidade. Beleza pura até aí? Uhum. E essa força gravitacional a gente vai chamar de P, e esse P a gente vai dar o nome de peso, né? Ou seja, força-peso. Tá? Essa força-peso que a gente está falando aqui na Terra, ela indica que você está tendo uma interação da partícula com a gravidade. Certo? Uma interação, que aí a gente vai chamar isso de gravitacional. Como está na Terra, a gente só escreve mg. Quem for ver gravitação, aí vai ver por que fica mg. Belezinha, pessoal? Até aí? Todo mundo entendeu isso? Tá claro para todo mundo? Pronto. Outro tipo de força. Se você quer, por exemplo, armar uma rede, né? Obviamente, quando você vai armar a rede, às vezes a gente não tem o ferro de armar a rede, mas você tem uma corda, né? Aí você vai lá, pega a tua corda, coloca na parede, lá no teto,
né? E tu estica aqui a corda e arma a rede. Tu deita na rede. Quando tu deita na rede, obviamente, tu vai ter aqui uma massa aqui. Tu vai ter um corpo, né? Algo massivo aqui. E tu tem que tomar um cuidado que essa corda, ela tem que aguentar teu peso. Né? Tu não pode dar uma corda muito fina, mas também tu não pode dar uma corda muito grossa. Então, essa corda, ela tem que aguentar teu peso. Quando a gente fala aguentar teu peso, tu tá falando que algo tem que aguentar, aguentar teu peso. O peso está associado à força. Algo tem que aguentar uma força. Então, tu tem que ter uma força aqui, ó, no teu sistema, que ela tá aqui, ó, segurando teu peso aqui, ó. Belezinha? Pura? Uhum. Esse tipo de força, obviamente, o desenho aqui tá uma droga, né? A gente vai chamar tensão. Tensão. Ou, né, tem um outro nome que a gente chama de tração. Deixa eu só conferir aqui com vocês. Sempre que acontece da gente poder confundir as coisas, cara, tração e tensão. Para mim é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Tração e tensão é o nome que se dá à força exercida sobre um corpo por meio de cordas, cabos ou fios, por exemplo. A força de tração é particularmente útil quando se deseja que uma força seja transferida para outros corpos distantes ou ainda para alterar a direção de aplicação de uma força, tá? Então ele chama isso aqui de tração ou tensão, né? Não importa muito. Aqui, isso aqui para desatolar é usado muito, né? Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Uhum. Pronto. Então, veja que aqui a gente está significando o quê? Aqui a gente está exemplificando o quê? Uma interação entre corpos, uma interação entre corpos, só que essa interação ela se dá por meio de cordas ou por meio de um contato, né? E esse contato está fazendo com que o ambiente que esteja segurando está sendo esticado, né? Está tendo como se fosse uma como é que diz? Uma tensão mesmo, uma tração mesmo, né? O ambiente que está puxando, está sendo esticado. Beleza pura até aí? Uhum. Tá? De novo, a força anterior, a gente falou de interação. A força agora é uma interação. Tá? A força de atrito, que a gente vai falar mais adiante, também é uma interação entre corpos. Certo? Só que essa interação, ela dificulta o movimento. Isso é a força de atrito, né? A gente vai falar um pouco mais adiante, então não vou dar mais detalhes, não. Tá? Sobre a força de atrito, não. Deixa eu ver aqui no livro o que mais ele coloca aqui como exemplo, né? Obviamente tem força elétrica, que é a interação elétrica, tem a força magnética, que é a interação magnética, tem a força forte, tem a força fraca, né? Força nuclear forte, força nuclear fraca, entre outros tipos de força, tá, pessoal? Tem vários tipos de força, certo? E cada um desses tipos de força representa uma interação. Beleza pura? Uhum. Aqui o livro não deixa... Deixa muita coisa, não. Bom, então resolver alguns exercícios para a gente poder exemplificar, né, e entender melhor. Isso aqui é legal. Eu tinha esquecido. Força normal. Força normal. Alguém sabe dizer o que é uma força normal? Eu não sei se a força normal só se trata quanto ao peso, mas normalmente não, é perpendicular ao plano, né? A força normal ela é sempre perpendicular ao plano. É uma força de contato, certo? Contato direto. E é sempre perpendicular ao contato, né? Uhum.
Aí, como é que a gente sempre associa o peso, né? Se você tiver aqui uma mesa, certo? Você tem aqui uma mesa. Suponha que isso aqui seja uma mesa. E você vem bem aqui, coloca um bloco em cima dessa mesa. Aí você tem, nesse bloco, esse bloco tem uma massa. Todo bloco tem massa, você tem uma força-peso atuando sobre ele. E se ele está em contato com algum ambiente, você tem uma força normal, porque esse ambiente tem que aguentar esse peso para poder se manter, né? Tranquilo? Aham. Aí você teria aqui uma força normal, né? Que está aqui, certo? Mas a gente costuma colocar tudo na mesma origem, então você tem aqui a força normal. Para esse ambiente estar em equilíbrio, significa dizer aceleração igual a zero, a força normal ela acaba sendo igual à força peso. Mas aí eu te pergunto, e se você tiver aqui uma parede, dessa forma, e você tem aqui O Homem-Aranha. vamos dizer assim, um Homem-Aranha, né, aqui, é um excelente exemplo. Você tem É a aqui, foto do grupo. é a força do grupo, né? É, Onde é que está a força peso, Fábio? pra baixo. A força peso, ela está sempre para baixo, né? Então, a força peso está para cá. Para onde é que está normal? Tá perpendicular ao peso. Tá vendo que aqui você não tem associação da normal com peso, Uhum. né? Tem outro papel aqui que está fazendo dessa força normal, né, com que esse corpo fique ali, encostado na parede ali. Tem alguma coisa acontecendo ali. Provavelmente aqui você tem uma força centrípeta, pode ter uma força de atrito, né? Você pode ter uma força de tensão. Você pode ter pegado, por exemplo, isso aqui é um quadro e ter botado um prego naquele quadro. Aquele quadro faz o papel da força normal, por exemplo. Ou você pode ter um Homem-Aranha que ele coloca lá com as suas mãos, né? Suas mãos, seus pés, onde ele tem aquelas, tipo aqueles pelos, né? Que ele consegue fixar como se fosse uma cola na parede, né? Todo mundo entende isso, né? Aham. Então ele está aplicando uma força para se manter lá naquela parede. Aí essa força que está sendo aplicada é igual à normal aqui, de forma perpendicular. Tem um brinquedo bem interessante, cara. Não sei se a gente vai conseguir ver isso aqui no YouTube. Brinquedo gira perpendicular, coisa assim, parede. Não sei se eu vou conseguir achar. Mas é um brinquedo bem interessante que você gira. E você, ele tira o chão e você fica grudado na parede. Não, meu filho, não, 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 não. Não sei se vocês lembram disso. Não sei se vocês já viram esse tipo de brinquedo. Tem nada, tem porra nenhuma. Sei que tinha. Vocês já viram isso, não, né? Não. Tem a força centrípeta, tem a força centrífuga. Deixa eu ver aqui, mas não tem não, né? Tá aparecendo não. Que o cara entra numa sala e derruba o chão e ele começa a girar, aí o chão vai desaparecendo e você vai ficando na beirada da parede. Acho que eu já vi esse vídeo, cara. Não lembro não. Não sei se vocês já viram isso. Mas enfim, voltando lá no livro lá, né? Pra gente pegar as questões. Tá, a gente já falou sobre a força normal, já falou sobre a força peso.
falou alguns tipos de força, falou que a força representa essa interação, né? Agora a gente vai resolver alguns exercícios para a gente poder exemplificar e começar a aplicar, né? Aprender um pouco mais, né? Aí quando a gente for fazer exercício, vai aparecer vários tipos de exercícios aqui. Aqui é a história do elevador. Aqui é o resumo. Perguntas, eu quero problemas. Problemas, tá aqui. Ó. Apenas duas forças horizontais. Você tem duas forças e são horizontais. Tem um no corpo, ele deu a massa desse corpo, que se move no piso sem atrito. Uma força de 9 newtons aponta para o leste. A outra de 8 newtons a 62 graus do oeste. Qual é o módulo da aceleração do corpo? Aí o que é que tu tem que fazer? Vamos botar aqui na outra página aqui. Primeiro, tu anota a massa. Certo? Massa, 3 quilos. Segundo, tu vai anotar as forças. A força F1 é 9 newtons para o leste. Onde é que fica o leste? É assim, é norte, sul, leste, oeste, é? Não, é o contrário, leste-oeste. O oeste aqui, o leste aqui? Uhum. Você tem certeza? O leste é sempre para a direita do norte. O leste é sempre à direita do norte. Uhum. Você Eu olha acho que o leste é o semi-eixo X positivo. aqui, né? Assim? Eu pensei que tenha girado. Sim. Tá certo. Então ele tá. Se ele tá aqui no eixo positivo, que é aí, né? Ó, tá 9 newtons, ou seja, 9 na direção de I, newtons aqui, né? A força F2. Para onde é que tá a força F2? Aí tu vai lá, tu vai olhar. A força F2 é 8 newtons e atua a 62 graus ao norte do oeste. Ao norte do oeste. 62 graus. Ao norte. Esse 62 graus, a força tá aqui, né? Ó, entre o norte e o oeste. A 62 graus do norte ao oeste. Esse 62 aqui é. Hein? Ao norte do oeste. Ao norte do oeste. Né? Daquele jeito, assim. Aqui é 62 graus. Então, e esse tamanho aqui é 8 newtons, né? Então, essa força aqui, ela tem... ela é positiva no eixo Y, mas é negativa no eixo X, não é? Uhum. Se vocês olharem. Então, aqui é menos 8 vezes o cosseno de 62. Né? Isso na direção de I. Mais 8 vezes o seno de 62 na direção de J. Todo mundo entende isso? Uhum. Né? Aí você só teria que fazer as contas. Como é que seriam essas contas? A aceleração é igual à soma das forças, somatório das forças, somatório vetorial, né? Então, você vai somar esse cara com esses caras aqui, dividir pela massa. Ou seja, tu vai ter 9 menos 8 cosseno de 62 na direção de I, dividido pela massa, que é 3, mais 8 seno de 62, J, dividir pela massa, que é 3.
Isso é a aceleração, o vetor aceleração. Beleza pura? Todo mundo consegue entender isso? Tá claro? Sim. Fazer a próxima. Aí ele deu aqui o vetor força. Ele deu o vetor força 2. Determine a aceleração do bloco. Duas forças horizontais. Um bloco de madeira de 2 kg. O bloco tem 2 kg. Desliza sem atrito. Uma força é dada por isso. Determine a aceleração do bloco se a outra força for isso. Ah, tá. Aí a gente vai lá, letra A. Quanto é que seria a aceleração na letra A, pessoal? Você some as forças e divide por 2, tá? Porque é a massa. É o somatório das forças dividido pela massa. É só isso que vai fazer. Somatório das forças, ó. 3 mais menos 3. 0. 4 menos 4. 0. Então, a aceleração, letra A, 0. Letra B. 3 menos 3, 0. 4 mais 4, 8. Então, a aceleração é 8, na direção de J. Beleza pura? Ah, divide por 2, né? 8 dividido por 2 é 4. Tranquilo? Uhum. E assim continua. Certo? Vamos pegar mais outra questão aqui. Joel, não era 0 não, porque tá menos 4 ali. Aqui, na letra A é 0. Na letra B é 8, né? 4 mais 4? Ah, tá lá de cima, eu tava vendo lá de baixo. Ah, de C já. Tava vendo a C. Ah, tu tava vendo a C, né? Aí seria 6, né? Porque seria 3 mais 3. Só o 4. Aí 6 dividido por 2 dá 3, né? Uhum. Aí, então a aceleração seria 0, 4 e 3. Vamos dar continuidade aqui. Vamos ver aqui se a gente tem outro exercício aqui mais interessante. Vamos ver esse 7 aqui, ó. Você tem aqui duas forças sobre uma caixa de 2 quilos. Então, tem uma massa, ele já deu uma massa. Apenas uma força mostrada. Ele só mostrou uma força só, que é a F1, de 20 newtons. Mas ele disse quem era a aceleração. E ele disse mais, que a aceleração está no ângulo θ aqui, que ele deu também a 30 graus. Está aqui. Ó. Certo? E ele pede para encontrar a outra força. Como é que a gente faz isso, pessoal? Primeiro, a massa vale quanto? 2 quilos. A aceleração vale quanto? 12 metros por segundo ao quadrado. Θ vale quanto? 30 graus. Ele já deu todas as informações ali. Aí a força 1, 20 quilos. 20 newtons, né? Aí o que é que tu vai fazer? Tu vai fazer o seguinte, tu vai anotar essas informações, depois tu vai anotar, tu vai aplicar a fórmula. Qual é a fórmula? Somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Quem é o somatório das forças? É a força F1 mais a força F2. Uhum. Isso aqui tem que ser igual a quem? A massa vezes a aceleração. Aí se você olhar, F1 aqui está totalmente no eixo X. Então você só tem aqui F1x. Então você só vai ter aqui, ó. Você vai escrever 20i, né, que é a força no eixo X. 20i mais essa força aqui, que eu não sei quanto é. Essa força F2, eu não sei quanto é. Então deixa ela assim. É igual a 2 vezes a aceleração. Mas quem é a aceleração? É 12 metros por segundo em módulo. Em módulo. Uhum. Né? Aí você tem agora que descobrir quem é essa aceleração da forma vetorial. Se você olhar, ó, ela tem uma parte que vem para cá, né? Aqui você teria a aceleração em y, e aqui você teria a aceleração em x. Todo mundo entende isso? Uhum. Tá claro para todo mundo? Sim. A aceleração em y é o cateto adjacente ao ângulo, não é? É. E o de x é o cateto oposto ao ângulo, não é? Uhum. E os dois são negativos, ó. Um está apontando para o lado negativo e o outro também está apontando para o lado negativo, correto? Certo. Então, o cérebro está aqui menos
né? Aqui é x. Em x você teria AX. AX quem é? É A, né? O módulo de A, que é 12, vezes Seno de... o... Isso. Seno de 30 graus. Isso na direção de I. Mais. Qual é a próxima? Aqui mais não, né? Menos, né? Que é negativo também. Menos. Menos quem? 12 cosseno de 30. J. Isso na direção de J, foi mal. Faltou o J bem aqui. Aí aqui você vai ter, ó, 20i mais a força F2, que você quer determinar. Isso aqui vai ser igual a menos 24, seno de 30 é 1 meio, né? Aí, seno de 30 é 1 meio dividido por 24 dividido por 1 meio, isso aqui dá 12, né? Ficou menos 12 na direção de I. Mais, a próxima parte, dá cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então isso aqui fica menos. Isso aqui vai ficar menos. Raiz de 3 sobre 2, vezes 2, isso aqui cancela. 12 raiz de 3. Aqui teria 12, na direção de J. Passa-se 20 para o outro lado, você teria F igual a menos 32, na direção de I, menos 13, 12 raiz de 3, 12 raiz de 3, na direção de J. Quer calcular o módulo de F? Como é que tu faz? A raiz quadrada desse 32 ao quadrado, mais... Aí aqui você teria menos 12 raiz de 3 ao quadrado. Tira o quadrado, soma tudo, depois tira a raiz, você encontra o módulo. Beleza pura? Uhum. Para encontrar o ângulo, o que é que tu faz? Tu divide esse por esse e calcula a tangente. Certo? Uhum. Ou seja, não é coisa de outro mundo, né? Bom, pessoal, vamos ver se a gente faz mais um exercício aqui para finalizar a aula, né? Queria fazer um outro exercício aqui envolvendo... Isso aqui é bem legal. Uhum. Bem legal. Só que isso aqui eu vou fazer com calma. Isso aqui demora um pouco mais. Ou talvez não. Deixa eu ver. O arranjo de as cordas são mais compridas, sem atrito. Demora não. Você tem 98 newtons, a força que exerce, né? A corda mais comprida no alto passa por exerce. Então, você tem aqui 98 newtons aqui. Então, a força para aguentar as 4 polias. A força para aguentar as 4 polias é 98 newtons. Para aguentar as 4. Aguenta todas, né? Todo mundo entende isso que eu quero dizer? Uhum. Aí ele fala que a tensão, a T1, é 58,8. Essa T1 aguenta quantas polinhas? A T1 está aguentando quantas polias, pessoal? Então tá aguentando 3, né? Abaixo dela. Tá aguentando 3. A T2 está aguentando quantas? 2. E a T3 está aguentando somente a polia D, né? Uhum. Certo? Aí você vem aqui e você coloca, ó, T3 está aguentando só a polia D. Então, a força que tem que aguentar a polia D é igual a massa vezes a gravidade. Ó. Por que é igual a massa vezes a gravidade? Alguém sabe dizer? Porque é só um disco só, né? Sendo É só um puxado pra disco, baixo. É só uma força. é só a força Só um peso peso. Uhum. do disco D. Do disco Né? dele. Só que isso aqui é a massa de quem? A massa de D. Então, vem bem aqui, você tem T3, que é 9,8. Uhum. Isso aqui é igual a massa de D vezes 9,8. É fácil entender que massa de D 1 quilo. é 1 quilo. Né? Facinho, né? Então, se a massa de D é 1 quilo, certo? Quanto é que seria a massa de 2? Peraí, a massa de quem? Do C, no caso? Do C. Massa do C. Você tira em relação a T2. Quanto é que seria T2?
T2 ele tá tendo que aguentar a massa de C e a massa de D, né? Ele está tendo que aguentar a massa de C, a massa de D, né? E em termos de força, T2 ele tem que aguentar a T3 e ele tem que aguentar o peso. Porque aqui você tem a tensão que aguenta para cá e você tem a tensão para cá, entendeu? Aqui está a T3. Sim. Né? Então, em termos de força, aqui nesse ambiente aqui, né? Aqui, certo? Tem a tensão T2 para cá, né? E a reação dela está aqui, lá no B, para baixo, né? Uma ponta para cima, outra ponta para baixo, certo? Aí ela está aguentando o peso de C e ela também está aguentando o T3. Aí aqui você vem aqui, ó, T2, quanto é? 49. Quanto é T3? 9,8. Quanto é o peso? É a massa de C vezes a gravidade, que é 9,8. Né? Ou seja, isso aqui vai dar quanto, hein? Se você dividir todo mundo aqui por 9,8, isso aqui dá 5. Todo mundo entende que 4,49 dividido por 9,8 é 5, não é? Esse cara dá 1 e esse cara aqui fica somente MC. Então, MC é igual a 4. Tá? De uma forma mais fácil de ver. De uma forma bem mais fácil de ver. Nesse tipo de sistema aí, tá? Qual é a proporção disso aqui em relação à gravidade? Qual a proporção disso aqui em relação à gravidade? 5 para 1. 5 para 1. Né? Só que ele tem que aguentar 2, não é? Em um desses dois cabe 1. Então, quanto é o dele? 4. Esse daqui tem que aguentar... No caso, o C que é 4. É. Esse daqui tem que aguentar quantos? 3 bolas, né? 3 discos. Tem que aguentar 3 discos. Mas qual é a proporção disso? Em relação à gravidade? 6 para 1. 6 para 1. Não é isso? 6 para 1 são todos esses daqui, ó. Isso aqui tem que ser 6 para 1. Esse daqui é 1 para 1. E esse daqui é 5 para 1, não é assim? No caso da tração. Isso é em relação à proporção. Ou seja, aqui tem 4, aqui tem 1, não é? Então, aqui é 1, aqui é 4. Ó, para poder chegar em 6, falta quanto? Certo? Qual é o último? Quanto é que vale o último? 98. Qual é a proporção para 9,8? 10 para 1. 10 para 1. Para chegar a 10, falta quanto? 4. Beleza pura? Tá? Então, isso é uma forma de você, o tipo de questão que, por exemplo, usa a lei de Newton, né? Para você poder determinar. Certo? Bom, galerinha, deixa eu finalizar aqui a aula aqui, por hoje, né? Ver se tem algum comentário aqui. X é positivo. Tá. Parar aqui a gravação, tá?